Ouve bem, obrigado, Regina, pela apresentação, obrigado, Juan, pelo convite. É muito bom poder reencontrar alguns rostos que eu já conheço e conhecer aí. Espero que a gente consiga ter um papo bem proveitoso hoje. Eu vou é, iniciar minha fala citando Santo Agostinho, um profeta, um pai da igreja africano, e a partir da fala dele eu começo a minha reflexão. Santo Agostinho, ele diz o seguinte, né? Ele disse o seguinte: através de homens e a maneira humana, Deus nos fala, porque falando desse modo, ele nos procura. Através de homens e a maneira humana, Deus nos fala, porque falando desse modo, ele nos procura. Santo Agostinho, um dos pais da igreja. E a minha reflexão é bem simples, não é? Bem prática, bem tranquila, porque a primeira pergunta que eu faço a partir da fala de Santo Agostinho, e eu estou falando do Brasil, um país que tem 57% da sua população negra, não é? A partir do censo que foi concluído esse ano, 57. Então nós não somos minoria, nós somos a maioria da população, mas somos uma maioria invisibilizada. Nós, negros no Brasil, somos invisibilizados porque nós não temos poder, nós não temos dinheiro, nós somos alijados dentro da sociedade de tudo aquilo que se constitui como importante. Bom, a primeira pergunta a partir da fala de Santo Agostinho é: quem são os homens? Né? Através de que homens o evangelho foi levado? Através de que homens? Deus usou que homens para buscar outros homens? E a resposta é bastante fácil, não é? Deus usou homens europeus, brancos e depois homens estadunidenses. E aqui, quando eu falo homem, eu estou lembrando que Santo Agostinho é uma pessoa que, quando falou homem, ele falou no sentido de humanidade. Ele está falando homem como aquele que representa a humanidade. Veja, se nós pegarmos a Confissão de Westminster, esses homens que são aqueles que foram usados por Deus dentro da sociedade ocidental para chamar outros homens, eles se auto-intitularam sábios e eruditos. Então, fica registrado nos anais da Confissão de Westminster que aqueles homens, todos ingleses, todos calvinistas, todos brancos, eram homens sábios e eruditos. E são esses homens que vão fazer a teologia no Ocidente. Homens ingleses, calvinistas, sábios e eruditos, todos eles brancos. Então, se a gente pegar e aplicar a fala de Santo Agostinho para a nossa realidade, então nós vamos ter que, através de homens, e aí eu vou reorganizando a frase de Santo Agostinho, através de homens europeus, especificamente homens ingleses e calvinistas, Deus vai procurar outros homens. E quem são esses outros homens? Né? A Inglaterra foi o império cujo sol não se punha. De tão grande que era o império inglês, lá o sol nunca se punha. Por quê? Porque havia sempre um lugar no planeta Terra em que havia dia, de tão grande e extenso que era o Império Inglês. Então, esses homens ingleses vão sair ali daquela pequena ilha e vão para o mundo inteiro buscar outros homens. E quando eles os encontram, e aí eu estou pulando, lógico, aquilo que acontece a partir do século XV com Portugal e Espanha, porque nesse momento
Portugal e Espanha já não eram mais potências, né? Eu vou focar, então, eu vou fazer um corte e vou focar exclusivamente aqui na Inglaterra e posteriormente nos Estados Unidos. Esses homens vão buscar outros homens. E quando eles encontram homens no continente africano, homens no continente americano, eles vão concluir que, por não serem iguais a eles, eles não eram tão homens assim. Então, homens europeus, quando se relacionam com outras culturas, outros homens, outras mulheres, concluem, principalmente falando da Ásia, da África e da América, que essas pessoas não eram tão humanas assim. E porque elas não eram tão humanas assim, elas poderiam se submeter a todos os horrores que o colonialismo infligiu a elas: escravidão, genocídios. E a base para que isso acontecesse, começando lá no século XV, que foi uma bula papal, depois ela vai ser o próprio evangelho, o próprio cristianismo. Então, em cada navio, em cada caravela portuguesa, em cada navio inglês, holandês, que saiu dos seus portos da Europa e aportou na África, na Ásia ou na América, havia a cruz e a espada. A cruz e a espada foram levadas por todos os lugares. Então, quando a gente ouve agora essa frase de Santo Agostinho, perguntando que através de homens e a maneira humana, os homens eram homens europeus, e a maneira humana de se levar o evangelho era a maneira de desumanizar, e aqueles que resistissem a esse evangelho era o genocídio, era a morte. Então, a cruz e a espada, se segurava a cruz em uma mão e a espada em outra, e assim a gente foi dizimando povos pelas Américas, pela Ásia e pelo continente africano. Então, a maneira humana que o evangelho se espalha é a maneira do sangue, é a maneira do genocídio, é a maneira da morte. E nós, cristãos, por mais progressistas que sejamos, não conseguimos ainda nos livrarmos dessa herança maldita. Porque, veja, mesmo nos meios progressistas, como esse que nós estamos, da fraternidade, ainda nós negros somos pouquíssimos. E somos chamados, invariavelmente, para falar de algo relacionado à cultura africana. Nós não somos, por mais formação que tenhamos, ainda nós não somos chamados para falar de teologia. Teologia pura e simples tem que ser falada por pessoas brancas. Quando se fala de teologia, são pessoas brancas, ainda no meio progressista, como esse da FTL. Quando nós vamos falar de teologia negra, aí chama um negro, chama dois, não passa muito disso, quando muito nós temos três negros. Então, homens, através de homens, que homens? Homens europeus. A maneira humana, a maneira do sofrimento de outros povos que não aqueles homens brancos europeus ou estadunidenses, como nós vamos ver depois. Bom, através de homens e a maneira humana, Deus nos fala. E eu gosto muito da fala, né? Falar, palavra, devá, do hebraico, né? Essa palavra é bem interessante, porque ela é a mesma palavra que se usa, uma pequena variaçãozinha, mas os caracteres em hebraico também se escreve arca e se escreve cesto, né? Devá, bola devá, entre na arca ou entre na palavra. E essa fala, né, nos fala, quando esses homens nos falam, eles vão falar a partir de um lugar de poder, que nós estamos alijados. Então, quem ouve, quem fala, tem poder. E quem ouve? Quem ouve são aqueles que têm que ser redimidos pela fala dos primeiros. Bom, a fala daqueles que ouvem
não tem nenhuma importância. Nós somos silenciados pelos primeiros. Então, toda uma população, e aqui eu falando de negros, eu estou falando de ciganos, eu estou falando de indígenas, foram silenciados durante muito tempo. E nós incorporamos, né? Eu já falei isso várias vezes em outros encontros da FTL, eu sou filho de pastor. O meu pai é pastor de uma igreja histórica aqui no Brasil, a Igreja Presbiteriana. E eu cresci dentro da igreja, eu sou pastor, cresci dentro do ambiente evangélico, sendo silenciado. Então, como a gente pode esperar que esse povo que foi silenciado, vilipendiado, não carregue em si toda a tristeza desse silenciamento? E assim como Jean-Paul Sartre, um francês, no prefácio de Frantz Fanon, no livro muito maravilhoso, Fanon, ele fala, Sartre vai dizer o seguinte: o que vocês esperavam quando tirassem as mãos dessas bocas negras que vocês calaram durante muito tempo? Que elas louvassem vocês? Então a gente está no momento em que as mãos que nos silenciavam agora já não tem mais força para fazer isso. E as comunidades negras estão levantando os seus profetas. E quando os profetas negros se levantam, a primeira coisa que eles fazem é denunciar esse silenciamento, é denunciar esses homens sábios e eruditos que durante séculos fizeram uma teologia excludente, uma teologia de morte, uma teologia que justificou todas as barbaridades que foram cometidas em 3 continentes, África, Ásia e as Américas. Bom, eu vou seguindo. E aí, Santo Agostinho diz, porque falando desse modo, Deus, nos procura. Então, que modo que foi falado pelos homens que tinham poder de fala? O modo da violência. O modo da morte. O modo do vilipêndio. Bom, ainda nos matam no Brasil. E nos matam na proporção de a cada 100 homens e mulheres negras, no Brasil, que morrem violentamente, 77 são pessoas negras. Então, de cada 100 pessoas que morrem no Brasil pela violência, assassinados, 77 são pessoas negras. E a igreja brasileira não se levanta para denunciar essa violência. A igreja brasileira se cala diante desse genocídio que a população negra brasileira vem enfrentando. Bom, eu vou para a parte final agora da fala de Santo Agostinho, porque falando desse modo, ele nos procura. E nós entendemos, nós, homens e mulheres negras aqui no Brasil, entendemos que somos importantes para Deus. E nós estamos relendo, reescrevendo a teologia brasileira. Essa teologia que começa lá no Gênesis, no livro de Bereshit. Eu amo esse livro, porque a palavra para Adão, Adamá, no hebraico, ela significa vermelho, ela significa sangue, ela significa terra. Adão nomeou todas as criaturas de Deus, mas a si próprio não pôde se nomear. E dentro do hebraico, o nome tem um significado importante. E se Adão vem de Adamá, porque vem da terra, também carrega a característica da pele dele ser vermelha. Quando a gente dá um salto e vai lá para o livro de Apocalipse, a gente vai ver que João vai dizer que Jesus tinha
a pele da cor da pedra de jaspe e de sardônio, uma pedra vermelha, marrom, né? O vermelho puxando para o marrom. Bom, quando nós entendemos isso, quando nós entendemos que de Gênesis a Apocalipse, a Bíblia vai falar de homens e mulheres cuja pele tem um tom escuro, né? A tez é escura, nós começamos a entender que Deus sempre se preocupou conosco, mas que esses homens poderosos, sábios, eruditos, cuja teologia é tida como uma teologia universal, nunca se preocupou conosco. Então, hoje, quando eu faço a minha fala, eu a faço na esperança, assim, com todo, que o Espírito possa tocar o coração, de fato, daqueles que me ouvem e que a gente possa, juntos, repensarmos a teologia, principalmente a teologia latino-americana. Porque a maioria dos países, né, e o Brasil, muitas vezes virou as costas para as Américas, né, para os países de fala espanhola, ao ponto de muitos não nos considerarem, nós brasileiros, latinos, né? Diferente dos outros países cuja maioria da população tem ascendência indígena, aqui no Brasil a maioria da população tem ascendência negra. Nós teríamos, por obrigação, pensarmos uma outra teologia. Mas mesmo dentro desse ambiente que eu faço parte desde 2013, nós temos uma teologia muito influenciada pela teologia inglesa, pela teologia europeia e pela teologia estadunidense. Então, meus irmãos, de fato, eu espero que o Espírito possa falar aos nossos corações nessa tarde e a gente possa refletir se é essa teologia que nós queremos ou se nós podemos pensarmos uma outra teologia juntos, uma outra teologia juntos, uma teologia que contemple aqueles que Deus procura. E aqui eu começo a encerrar a minha fala, porque quando a gente olha para Jesus dentro do contexto judaico, a gente tinha o entendimento daquele tempo era que o que viria a se tornar o cristianismo era só mais uma seita judaica. Não era uma outra coisa senão uma seita judaica. Uma seita judaica que enfrentou, que combateu os religiosos daquele tempo. Em especial os fariseus, os paruxins e os saduceus. E quando eu olho para a teologia hoje, eu não vejo essa coragem. Eu não vejo hoje, dentro do cristianismo atual, essa coragem de enfrentarmos esse cristianismo estabelecido. Parece que a gente se acovardou diante da instituição poderosa que a igreja se tornou. Regina, já estou acabando, tem mais 2 minutos, né? Já estou acabando. Então, queridos irmãos, que a gente possa, de fato, pensarmos juntos uma teologia afro-indígena aqui para a nossa América. E falando, nós brasileiros também somos latinos. Nós temos a mesma origem, só não falamos espanhol. Aliás, falamos, mas é importante que vocês são maioria, que vocês escutem o português, com nossos acentos, né? O nosso sotaque, é importante. Eu fico muito feliz de poder compartilhar com vocês e espero que desse encontro a gente consiga frutificar para essa América maravilhosa uma outra teologia e que, de fato, a gente consiga estreitar os laços. Brasil e os países de fala hispânica. Esse é o meu desejo, essa é a minha oração, essa é a minha esperança. A esperança daquele que crê no Pentecostes, esse Pentecostes para a nossa América Latina.